A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. ZYO 289. FM 82. FM 82.3 MHz. A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional com alcance global. Download da notícia, primeira edição. Litoral Norte. 10h55 para você, download da notícia, primeira edição, aqui na Guardiã da Notícia. Você que está no portal aguardiandanoticia.com.br, você que está nas ondas do rádio FM 82,3, sempre de segunda a sexta, das 9h ao meio-dia, trazendo informação para você, download da notícia, primeira edição. Vamos ao Litoral Norte com o nosso Francisco Trevisan. Trevisan, bom dia, traga os destaques aqui em São Paulo. Tá frio, tá mudança de tempo, o tempo não vai ter sol. E aí, no litoral, como estamos, meu caro Francisco Trevisan? Bom dia para você. Bom dia, Fred, para todo mundo. Uma manhã realmente gelada aqui, né? Deu uma trégua à chuva desde ontem em todo o litoral norte. E uma garoinha de vez em quando, e deve ficar assim aí pelo menos até segunda-feira, né? Muita gente vem ainda mesmo assim para aproveitar o friozinho, né? E quem quer muito mesmo vem ainda para praticar esportes no frio, o surf, mas eu confesso que água gelada eu tô fora, hein? E tem ainda, né, o aviso de ressaca, mais de 3 metros de onda aí lá para fora. Aqui deve ter, né, na costa aqui, aí ondas fortes também, então já fica aquele alerta para não chegarem perto das costeiras, fazerem trilhas próximas aí também ao Costão Rochoso, evitar entrar no mar, em praias aí que já são conhecidas de tombo, né? E vai ficar assim, Fred, para quem acompanha a gente em imagem aí nas redes, né? O céu em todo o litoral norte nublado, existe a possibilidade aí de chuvas aí, né, em pontos isolados, alguma coisa passageira, mas nada como tempestades, né? Além ainda de que lá em Ilhabela pode ser que a gente tenha um pouquinho de vento lá no canal, mas nesse momento a travessia em 30 minutos lá ambos os sentidos, com 6 embarcações operando. Tenho o alertazinho de raio, mas por enquanto agora de manhã a possibilidade de tempestade, né, assim, é bem menor. Geralmente é na parte da tarde que essas coisas acontecem. E Fred, agora vamos falar aí de sexta-feira, né, destinos turísticos, que foi reaberta já desde o último dia 15, a trilha do Pico do Corcovado. O Pico do Corcovado muita gente até vê, conhece ali de longe, né, de nome também, não só aquele Corcovado do Rio de Janeiro, mas Ubatuba tem um Corcovado bonito, para quem acompanha também aí a gente com imagens, tem as imagens lá do Pico do Corcovado, né, são aí quase 6 horas de caminhada aí no meio da vegetação, com 1.168 metros de altitude, né, e tudo ali coordenado pela Fundação Florestal, né? Quem vê, ó, vários cantos da cidade é possível ver aquele maciço ali, rochoso, a vista lá de cima também é bonita. Confesso que tenho vontade de subir, e para subir também existem regras, e agora, né, depois de 2 anos, as regras agora passam a validez do dia 15, além do que já era permitido subir aí pelos monitores, né, lá do parque do Núcleo Pissinguaba aqui, da Serra do Mar, né? Agora também tem a opção de subir ali com os indígenas, né? Ter uma outra vivência, um outro conhecimento, outro rolê que eu consigo ser muito mais atrativo, né? E claro, beneficiando esses povos que já eram dali, né? Desde que o homem branco chegou aqui em nosso litoral, e pelo respeito também à cultura, à ancestralidade, acho que vale muito mais a pena aí
fazer esses 8 quilômetros de percurso, né? Tem um nível aí elevado de dificuldade, tem alguns trechinhos aí de escalaminhada, tem que ter um preparo físico do visitante, pode se pernortar lá também, tem limite de pessoas lá em cima, são 34 que vão ficar em revezamento. Para quem for acampar também tem todas as regras de segurança, né? Não fazer fogueiras, recolher o lixo, obviamente, né? E tudo passado ali, seja pelos monitores da Fundação Florestal também, que conheço vários aptos a subirem lá, e também pelos indígenas que certamente sabem ainda muito mais do local ali, um lugar muito bonito, só que, por enquanto, com essa chuvinha também, Fred, não é bacana fazer esse tipo aí de atividade, mas teve aí reformas também, investimentos aí, corrimões na infraestrutura ali do local, e é um lugar ainda que esse ano espero ainda subir para a gente fazer algumas imagens de lá, de como é a trilha, o acesso para passar aqui na Guardiã da Notícia, Fred. Legal, meu caro Trevisan. Ó, Gabriel Tricânico tá aqui com a gente no estúdio e vai falar também com você, meu caro Trevisan, pois não, Gabi? Trevisan, bom dia. Bom dia a vocês que nos acompanham aí pro Litoral Norte, que estão nos assistindo. Trevisan, ontem você fez uma reportagem mostrando uma ponte que estava completamente deteriorada, sem iluminação pública. O que a Prefeitura de Ubatuba respondeu para a nossa equipe? Nada, simplesmente assim, nada. Né? E tem outros detalhes, Fabi, que essa semana ainda a gente já mostrou, né? Um deles aí também, lá do Pier, ali do Comodoro Guimarães, ali na região do Letreiro Ubatuba, ali perto daquela, onde você fica ali hospedada quando vem para cá, que está abandonado. E a gente também tem imagens, ainda outros buchichos também aqui da cidade para a gente aproveitar já o clima político. Eu não queria falar de sexta-feira disso, mas já que tá aí, vamos tocar no assunto, na ferida aonde dói mais, né? E nesse trecho aqui que tá já em reforma também, ali na ponte, todas essas obras em reforma, né? Que não dão visibilidade. Tem também aí deputados para vir, Gabi. Semana que vem aí, eu já dei uma olhada nas redes sociais aí, né, da prefeita, que fica divulgando aí as agendas dos deputados, então vai ter visita, por isso que ela tá querendo deixar bonitinha aí a casa em ordem aí, para eles saírem na foto. E um desses vídeos até o Fred viu aqui do letreiro, à noite, tudo escuro, apagado, aquele letreiro Eu Amo Ubatuba, e eu falei agora há pouco aí com algumas pessoas da prefeitura, né, e falaram que ali não se poderia investir dinheiro. Até a Ali tem aí essa imagem, se puder colocar aí pra gente sem som, né, mostrando à noite como é que tá, e que ilustra bem ali. Aí me disseram que como que a prefeitura poderia colocar dinheiro ali, sendo que era uma área do Pier. E fui pesquisar ainda mais, porque eu me lembro muito bem que essa área, e até a gente mostra ali que tinha pneus, né? Existem duas placas de inauguração, uma do prefeito lá do César, a outra do Sato também. Então, no passado já foi colocado dinheiro ali público pela Contur, pela Endurb, né? E creio ainda que se for ainda, né, como ele disse, um terreno particular, já que é do Pier ali do Iaticu desse aí da frente, não deveria ter os patinetes, né? Então, já é uma área ali da faixa litorânea, tem um imbróglio disso aí no Ministério Público. Eu sei que seja aí o Pier, né, que antigamente poderia, sim, naqueles outros tempos aí de ditadura, de mudanças da Constituição, pertencer, né, ao Pier, e depois agora, como a gente todos sabem, que a faixa litorânea é a área de marinha, né? Ali seria a praia. Então, aqui fica no... Já recebemos aqui, Gabi, também, que eu me lembre, fica nesse limbo aí, o navio Cisne Branco da Marinha, vários navios de cruzeiro na época, né? E nas fotos aí de 2017 que a gente
achou lá no site da prefeitura, aparecem aí todos os políticos daquela época, tem político que é hoje ainda, né, aí tá ainda no governo, então eu acho que para mim isso aí é desculpa, porque se quiser colocar dinheiro ali, consegue colocar, se já colocaram em 2 gestões, ficou bonito, o turista ganha, falta ainda, né, porque colocar na frente da ciclovia, né, e falaram também que a obra não tinha acabado, porém a obra está atrasada, a gente já tinha mostrado isso na placa, que era para ter acabado, e se eu não me engano, acho que não contempla a sinalização ali com placas, sinalização vertical, e mesmo assim, né, não custa pintar, avisar ali, porque sempre, isso até se não chover amanhã, eu vou lá e filmo, né, são os turistas ali que ficam caminhando na ciclovia, e muitos aí não sabem da ciclovia, que ela está ali na frente desse letreiro, acham que é calçada, e fica nisso. Aí a prefeitura fala que a gente faz fake news, que a gente distorce as coisas, etc, mas não é bem assim, Gabi, não é a primeira vez que eles falam de fake news, né? Quando acho que dói na ferida, quando a realidade dos fatos é mostrada, que está escuro, quando a gente mostra que tem pneu com água suja parada, que a gente mostra que a ponte está caindo, que outras pontes já caíram, eu acho que tudo é fake news, né? Trevisan, quem disse que é fake news? Foi uma montagem, o vídeo? Não foi. Isso é jornalismo, né? E jornalismo incomoda porque as pessoas geralmente não querem que seja divulgado e publicado. Eu vi com os meus próprios olhos a imagem, todo escuro, sem luz. A prefeitura não tem o direito de dizer que aquilo ali é fake. A prefeitura precisa responder o porquê que está escuro. Precisa responder o porquê que está sem lâmpada. Precisa responder por que a ponte está caindo. Então, a prefeita Flávia precisa responder para a gente, se ela não tem uma equipe competente para responder às nossas demandas, fica difícil. Agora, dizer que a nossa notícia é fake news, não. A gente não vai admitir. Já fica o recado aqui para a prefeita Flávia, sempre respeitei ela, acompanhei o primeiro, segundo mandato, o afastamento, fiquei na Câmara Municipal durante as quase 10 horas de sessão para afastar a Flávia. Acho que ela tem o mérito dela de ter voltado para o mandato, de ter vencido as eleições, quase perdeu para o professor, a gente acompanhou isso, mas dizer que a nossa reportagem está mentindo, não, prefeita. A sua equipe de comunicação, o seu secretário, os seus jornalistas precisam responder o porquê que o trabalho da prefeitura não está sendo feito. O porquê que a prefeita Flávia, a gestão da prefeita Flávia, está falhando com os ubatubenses e também com os turistas que milhares vão em busca de diversão, de entretenimento nas belas praias, mas que infelizmente Ubatuba vai continuar sendo o patinho feio da gestão das 4 cidades lá do nosso litoral norte. Ilhabela, com todas as crises que vem passando, o prefeito Toninho Colucci consegue ainda, está passando por uma fase difícil, porque aprendeu a governar com muito dinheiro e agora está faltando dinheiro para governar, por conta da divisão dos royalties. São Sebastião, o Reinaldinho pegou uma cidade também que recebeu muito dinheiro no finalzinho de mandato do Felipe Augusto e também está tendo dificuldades, mas mesmo assim, São Sebastião tem uma boa avaliação, uma boa aprovação. Quando chega informação para a gente que a cidade está mal cuidada, ou que tem alguma lâmpada queimada, a gente acaba encaminhando a demanda, a prefeitura prontamente responde. O prefeito Matheus, lá de Caraguatatuba, também pegou uma cidade endividada e nem por isso deixa de responder aos nossos questionamentos, pelo contrário. As 3 cidades que foram citadas aqui, todas elas respondem prontamente e ninguém acusa a gente de fake news, diferente da gestão da prefeita Flávia, que é muito feio, viu, prefeita? É muito feio tentar desmoralizar o trabalho sério do nosso jornalismo, que a senhora conhece bem, que a gente faz aqui na unha, que a gente apura mesmo com a verdade dos fatos. Então fica aqui já minha moção de repúdio à Prefeitura de Ubatuba por ter aí tentado dizer que a reportagem do Trevisan, que vive o dia a dia de Ubatuba, é fake news, é mentirosa. Não é mentira, não. A gente está na cidade, prefeita. Temos aqui, Gabi, até pedir para a gente colocar, né? Já que a gente vai cutucar nisso, ó. Essas imagens estão lá no site da prefeitura, a notícia aí é de 2017, estão falando aí em verbas aí de R$200 mil aí da Contour, da Endurb. Então, se na época conseguiram, né, colocar esse dinheiro num local, ó, aí aparece ali, ó,
prefeito, vereador, né, na época ali, ó, à esquerda ali, Silvinho Brandão. A gente já vai falar dessa notícia também aí, que ele é um dos parlamentares, né, que está aí também na próxima notícia aqui da Câmara. No microfone ali, ó, existem aí, ó, autoridades, então tem placa, se tem placa, tem inauguração, tem dinheiro público, foi da Contour, da Endorme, então se conseguiram colocar dinheiro aí na época, né, porque não conseguem reformar, deixar o local bonito para o turista fazer a sua foto. Lá em Ilhabela é bonito, lá a gente foi na inauguração, né, 2 anos atrás do Eu Amo Ilhabela, lá no deck, mostrando lá, bonito. E agora fica esse impasse, não é particular, não é particular, né? O navio de cruzeiro, quando chegava, o Cisne Branco também já parou ali. E hoje em dia eu acho que dificilmente vai vir mais alguém para cá. Eu tive a oportunidade de conhecer o navio, o Cisne Branco, então tem todo por trás disso aí, envolvendo o pier, do turismo, né, e obras que um dia começaram e que nessa gestão aí também, né, igual a gente já mostrou também, Gabi, lá no centro, lá uma estátua do cacique aqui, Cunhambebe, para quem conhece a história, lá também já fizemos documentários disso aqui, onde teve aí uma fonte, e a gente já reclamou dessa fonte com água e parada, e o que a prefeitura fez? Enterrou os pés de Cunhambebe, jogou terra em tudo. Existe uma lenda, superstição aí da maldição de Cunhambebe, que nada aqui em Ubatuba dá certo, porque ele foi traído aqui pelos portugueses, amaldiçoou, então tem toda essa lenda aqui, e que o Caiçara vive na prática, parece que tudo aqui realmente não vai para frente, Fabi. E agora temos a notícia da Câmara aqui também, ó, que vamos ainda ter mais indecisões, aí não sabemos o próximo, esse do futuro aí pro ano que vem, 2027, 2028, no outro biênio, que foi que a Justiça aí anulou a eleição antecipada da mesa diretora que aconteceu aí no teatro, lá no dia 2 ali de janeiro, nos primeiros dias aí, né, da gestão nova aí, onde o Gade foi eleito também, vereador, então já fizeram também a eleição para ser o João Mazieiro. Naquele momento a oposição tinha a maioria, hoje ainda se dividiram, né, então agora virou ali a situação, os apoiadores da Flávia a maioria, e essa decisão aí da eleição antecipada para 2027, 2028, né, foi proferida aí da primeira vara aqui de Ubatuba, que entendeu que foi tudo muito cedo demais e contrariou o entendimento recente do Supremo, né, e ainda que essas eleições aí da mesa diretora só podem ocorrer a partir de outubro do ano anterior ao mandato. Então, em outubro deveremos ter aí também novas eleições aí para a mesa diretora aqui de Ubatuba. Talvez aí a concorrência entre os vereadores, que a gente já deu uma esquentada e deve ser grande, porque quem já havia sido eleito, né, para o próximo mandato, João Mazieiro, vereador que era aqui, vereador aqui do Itaguá, bem na frente do letreiro também, ali com o seu comércio, né, conhecido, ele havia sido eleito e agora tem a possibilidade ainda de ele concorrer com Rogério Frediani e também com Silvinho Brandão. Aí vai ter que ter aquela dança das cadeiras, né? Todas aquelas articulações políticas para ver quem que vai merecer o voto, né? E a ação, Gabi, foi movida ainda, né, pelos apoiadores ali da Flávia, ainda como Silvinho Brandão, Frediani, Manuel Marques, pastor Sandro também, né? E na decisão ainda a magistrada disse que fere os princípios democráticos e republicanos ainda, retirando aí o futuro do parlamento, né? A Câmara deve realizar a eleição da mesa diretora também a partir de outubro, então a gente deve acompanhar ainda os esquemas ainda políticos aqui da região, deve se esquentar ainda mais, né, Gabi? Exatamente. Trevisan, vamos continuar essa cobertura e continuar fazendo esse jornalismo sério que você tem feito aí na cidade de Ubatuba. Pode deixar, Gabi.
É isso aí, Trevisan, mais um destaque pra gente do Litoral Norte, ou você vai voltar, claro, na segunda edição do Download da Notícia, também na programação, no portal da Guardiã da Notícia. Pois não, Trevisan? Temos também todas as outras notícias, tudo atualizado lá no portal guardiandanoticia.com.br. Um dos destaques é aqui ainda em Ubatuba, pelo bairro do Itaguá, onde um turista aí teve as joias e relógio roubados. Aí os suspeitos já foram identificados, tem o vídeo que a gente já mostrou, tá lá também essa notícia aí, que é um dos destaques aqui da segurança aqui em Ubatuba pela ousadia, Fred. Muito bem, meu caro Trevisan, então, bom dia para você, boa sexta-feira, bom final de semana e, claro, sempre trazendo informações pra gente aqui da Guardiã. Um abração para você, Trevisan. Outro, Fred. Muito obrigado, Francisco Trevisan, direto, trazendo informações do Litoral Norte para você. Gabriel Tricânico, pois não? Lembrando que o conteúdo do Trevisan também fica disponível no nosso portal aguardiandanoticia.com.br. Então, para você que está nos acompanhando, nos assistindo, perdeu, né? Chegou nesse finalzinho, vai lá, confere, que fica no nosso giro do Litoral Norte. Vamos falar ainda sobre o Litoral Norte. O prefeito Matheus esteve ontem em Brasília, numa visita ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Nessa visita aí foram tratadas diversas questões, né? O diálogo entre o governo federal, tá aí as imagens, né? Vocês estão vendo as fotos. E o que ele foi fazer lá ontem, né? O que o prefeito Matheus, por que ele foi se reunir com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que era para tratar de uma agenda considerada estratégica para o futuro econômico do município e também para o setor energético nacional. O encontro aconteceu lá no Palácio do Planalto e a principal pauta foi a unidade de tratamento de gás natural de Caraguatatuba, que é a UTGCA. Também participaram dessas reuniões outras pessoas, né? O chefe de gabinete do prefeito, que é o doutor Hélio, o Luiz Gustavo, que é assessor da vice-presidência da República, e durante esse encontro foi relatada a preocupação com o impasse regulatório envolvendo a Petrobras e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que tem gerado incerteza sobre a continuidade operacional da unidade instalada lá em Caraguatatuba. A UTGCA passa por um processo de adequação técnica após alguns apontamentos da ANP, que são relacionados às especificações do gás processado na unidade. E entre essas adequações exigidas estão medidas voltadas ao aumento do teor de metano e à otimização da recuperação de derivados com o gás liquefeito do petróleo. Embora a ANP tenha concedido a prorrogação temporária da autorização da operação da unidade, a continuidade dessas atividades ela está condicionada ao cumprimento de exigências técnicas e à realização de investimentos para adequação do sistema. Ainda de acordo com o prefeito Matheus, uma eventual paralisação ou restrição operacional da UTGCA pode gerar reflexos econômicos para o município de Caraguatatuba e para a região e também os impactos do setor energético. Agora, como é que foi feito esse acordo, né? O prefeito Matheus apresentou ao vice-presidente uma proposta de construção de um termo de acordo ou um termo de ajustamento de conduta, um TAC, entre as partes, com o objetivo de estabelecer um cronograma viável para os investimentos e as obras de adequação. Essa proposta busca criar segurança jurídica para que a Petrobras mantenha as operações enquanto executa as intervenções exigidas pelos órgãos reguladores. E apesar desse tema envolver competência federal, a articulação do município também teve como objetivo de inserir o governo federal nesse debate para ampliar essa interlocução institucional para a construção de uma solução negociada e não o encerramento das operações, mesmo porque o município de Caraguatatuba recebe também royalties da Petrobras. A saída, né, dessa operação pode acarretar aí na redução do repasse e, com isso, impacta também os cofres do município. A expectativa é de que essas discussões avancem nas próximas semanas, buscando uma solução para preservar, então, essa unidade, os investimentos e estabelecer a atividade econômica ali na região. Fred, agora, importante a gente dizer, né, para você que está nos acompanhando, que essa discussão de royalties, essas discussões, pode voltar aqui pra gente, Ali, as imagens, essas discussões em relação às operações da Petrobras no Litoral Norte, são cidades todas que são ricas, que recebem repasses milionários e que aí
existe aí essa complementação no orçamento para que a cidade consiga seguir na toada do desenvolvimento. Quando eu volto a falar aqui de Ilhabela, porque Ilhabela está passando por um problema muito sério financeiro. Por que financeiro, Fred? Você pega lá atrás a gestão do Manuel Marcos, né? Foi uma gestão sem repasse de royalties. Quando o Colucci assume, né, em 2001 até 2004, e ele já pega... Por que ele ficou conhecido como um bom prefeito? Por que o Colucci... teve aí um impacto na vida da população ilhabelense? Porque pegou um caixa gordo, um caixa recheado. Você pega agora o Colucci, que está no seu 4º mandato, com a redução desse repasse, né? Praticamente 1 bi foi para São Sebastião. Tá tendo dificuldade, porque não sabe governar com pouco dinheiro. E essa foi uma das perguntas que eu fiz para ele na minha última entrevista, de como Ilhabela vai ficar. Porque os royalties, eles não são infinitos, eles são finitos. Você vê a nossa cidade aqui pertinho da gente, no Alto Tietê, Guararema. Guararema teve o seu auge, né, com muitos royalties, mas a cidade conseguiu se organizar e a viver com o orçamento da arrecadação somente ali dos impostos municipais. Então, quando a cidade não se prepara, né, para essa queda brusca de arrecadação, você vê aí o que está acontecendo. E o prefeito Matheus tem aí buscado tentar equacionar o caixa, porque herdou também uma dívida bilionária da gestão anterior, e está tentando manter ali para poder conseguir trazer o desenvolvimento para Caraguatatuba. Antigamente, Fred, Caraguatatuba era conhecida como o Pinicão do Litoral Norte. Era assim que as pessoas chamam, porque parava só para ir ao banheiro, para tomar um café, para as necessidades, as pessoas não frequentavam. Hoje não, hoje é a maior cidade, uma cidade que se desenvolveu. Você já vê ali uma verticalização na orla da praia, você vê ali muitas praias também com grandes condomínios, a cidade com uma infraestrutura, com saneamento básico. Então, a perca de royalties, o royalties ele precisa existir para você desenvolver a cidade e manter outras formas de arrecadação. Caraguatatuba fez essa lição de casa, diferente dos vizinhos ali que começam a ter um pouquinho de dificuldade. E o prefeito tem que mostrar serviço, né? E às vezes, sem dinheiro, tem que ter criatividade também. Mas Ilhabela tem 37 mil habitantes, né? É uma cidade muito pequena, é uma ilha com muito dinheiro ali. Eu falo sempre que ali as crianças tinham que sair do prezinho já todas bilíngues, todas falando inglês. Todas as escolas deveriam ter energia solar. Ali devia ser um exemplo para o mundo. De sustentabilidade. De sustentabilidade, de educação. Ilhabela recebe infinitos turistas, assim, de diversas nacionalidades. São mais de 60 navios, cruzeiros que param ali, ou seja, a pujança do turismo, porque é uma ilha linda. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela ilha, estou sempre lá. Cobrindo ou não cobrindo, é um dos meus lugares favoritos no mundo. E olha que eu gosto de praia, eu viajo praias no mundo inteiro, mas Ilhabela está no meu coração. Então, é muito triste a gente ver quando a gente chega desse jeito. O prefeito não se preparou, a arrecadação caiu, a gente sabe que vai voltar, porque parece que o barril do petróleo deu uma reduzida por conta das guerras, etc. Eles devem voltar a arrecadar lá para novembro, mas a gente ainda está em maio. Então, tem folha para pagar, tem folha para pagar, a população não pode sofrer. Ali a gente tem as comunidades caiçaras, são 35 comunidades caiçaras, de pessoas que só conseguem chegar na região central da cidade de barco. Então, o transporte marítimo, que exige, né, diesel, né, eu falo gasolina, manutenção. Então, a ilha, né? A ilha precisa começar a desenhar qual vai ser a ilha do futuro que a gente vai querer. Qual vai ser Ilhabela do futuro? Como é que Ilhabela vai se sustentar quando acabarem esses royalties? Quem vai cuidar de Ilhabela? Né? A gente está falando de uma população que só cresce. A gente viu ali a Coroa do Camarão, que são bairros ali que Morro dos Macacos, que são bairros que começaram a invadir ali a natureza e que já existe um programa de regularização, porque está morando ali, já é consolidado, invasão consolidada. Então precisa entrar com infraestrutura, precisa entrar com saneamento básico, e o principal gargalo hoje de Ilhabela é o saneamento básico. Então, eu acho que é uma lição o que Ilhabela vem passando durante esse ano com essa queda da arrecadação, e agora precisa fazer uma reestruturação no orçamento. Com certeza. São 11h24, vamos pro giro exatamente aqui do Litoral Norte, porque na sequência tem mais informações para você aqui no Download da Notícia, primeira edição. Com o nosso giro aqui, trazendo aqui o Rock Beer, que movimenta Caraguatatuba com tributos e gastronomia. Recebe até domingo o Festival Rock Beer 2026 na Praça da Cultura, no centro. A programação reúne
bandas locais com tributos a Queen, Beatles, Amy Winehouse, Elvis Presley e Iron Maiden, além de cervejarias artesanais, beer trucks, gastronomia variada. O evento é gratuito e promete movimentar o turismo e a economia da cidade. Está aí para você de 21 a 24 de maio, Rock Beer em Caraguatatuba. Muito bem. Tem feira de adoção em Caraguá. Terá mais de 20 animais. O Centro de Controle de Zoonose de Caraguatatuba promove nesse sábado uma feira de adoção de cães e gatos. Os animais já estão vacinados, vermifugados e microchipados. Olha o cachorrinho já torcendo para a Copa do Mundo aí, ó. Para adotar é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência. Vamos à parte da educação também de Caraguá, que premia alunos por desempenho. A Escola Municipal Professor Jorge Passos realizou cerimônia de certificação para estudantes com melhor desempenho nas plataformas Elefante Letrado e Matific, que é uma plataforma estudantil, inclusive. A ação integra o projeto Escola Conectada, que utiliza tecnologia e atividades interativas para fortalecer leitura, matemática e aprendizagem dos alunos da rede municipal. Vamos falar de mais turismo aqui da região do Litoral Norte, voltando a falar de Ilhabela. Ilhabela recebeu operadores de turismo do Brasil, Ásia, México, Espanha, Colômbia, Argentina e uma jornalista dos Estados Unidos em uma ação voltada ao turismo de observação de aves. A iniciativa apresentou trilhas, biodiversidade e espécies de fauna local, fortalecendo o município como destino internacional de ecoturismo sustentável. Ainda sobre Ilhabela, na parte de educação, para você que está aqui com a gente, conectado, sintonizado na Guardiana Notícia. Ilhabela avança com nova escola cívico-municipal. A Prefeitura de Ilhabela está na reta final das obras da nova escola cívico-municipal do Itaquanduba. A unidade terá capacidade para cerca de 300 alunos em período integral, com biblioteca, quadra coberta, salas especializadas e estrutura voltada à educação inclusiva. Na parte da economia do Litoral Norte, São Sebastião e Ilhabela recebem 171 milhões de reais do petróleo. São Sebastião e Ilhabela devem receber cerca de 171 milhões de reais de petróleo em participação especial da exploração exatamente do petróleo. Os repasses fazem parte da distribuição nacional de royalties e participações especiais do setor energético, fortalecendo os cofres municipais. Tá aí que a Gabi falou, 171 milhões de reais aí São Sebastião e Ilhabela, elas são os royalties do petróleo, irão receber as duas cidades. São Sebastião também realiza semana especial para MEIs, está voltada aí às MEIs, importante não só em São Paulo, mas em todo o estado. São Sebastião promove entre os dias 26 e 28 a Semana do Microempreendedor Individual. A programação gratuita terá podcasts ao vivo, orientações sobre empreendedorismo feminino, economia criativa, gestão de negócios e acesso ao crédito pelo Banco do Povo com apoio do Sebrae. Então, importante a ação também do Sebrae acontecendo também aqui, exatamente em Ilhabela. E, além disso, depois de falar do Litoral Norte, a gente já vai na sequência, ali já trazendo o CGE, então vamos aproveitar que a gente vai trazer informações do tempo em São Paulo, como será esse final de semana, com o Tomás Garcia, que é exatamente meteorologista do CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências aqui de São Paulo. Thomas, muito obrigado por atender aqui a gente, a Guardiana Notícia, você que está ao vivo aqui com a gente para trazer informações importantes, porque o tempo tá um outono com cara de inverno, né? Nós tivemos aí um friozinho na madrugada, o tempo tá mais gelado, o pessoal tá todo mundo tirando os agasalhos, né? Preparando aí do frio e também esse cuidado com as pessoas, né, em situação de rua também, que sofrem. Já tem a operação estabelecida pela Prefeitura, a operação Baixas Temperaturas na madrugada. Thomas, muito obrigado por atender aqui a Guardiana Notícia. Quero que você fale um pouquinho. Essa previsão do tempo é exatamente mais gelado esse final de semana. Um abraço para você. Olá, Fred, bom dia a todos os ouvintes da Guardiana da Notícia. Olha, Fred e amigos, nós teremos um fim de semana bastante úmido e chuvoso aqui na cidade de São Paulo. A tendência é essa, áreas de instabilidade vão provocar chuva, e chuva que pode ser forte nesse sábado, tá? Um dia chuvoso, com volumes bastante significativos de chuva para o mês de maio, para um dia só. Então, muita atenção que o sábado promete ser bastante chuvoso. Ainda frio na cidade de São Paulo, temperatura que não varia muito, mínima de 14, máxima de 18 graus.
a tendência é que o domingo também tenha chuva, mas chuva de menor volume, né? Ainda um domingo ainda chuvoso aqui na cidade de São Paulo. As chuvas citadas têm potencial de alagamento para o final de semana, para sábado? Porque a gente sabe que hoje o Tem. trânsito em São Paulo, né, Tomás, o trânsito em São Paulo de sábado já virou dia de semana. Tem trânsito normal, né? Sábado antigamente era mais tranquilo, o trânsito continua sendo aí bastante movimentado também aos sábados. Tem potencial de alagamento, então? Sim, teremos sim. Então, o CGE da Prefeitura de São Paulo recomendando a todos os ouvintes muita cautela no decorrer do sábado, que essa chuva ela deve ser intermitente ao longo do dia e acumular volumes bastante significativos para o mês de maio. Lembrando que a média de maio é de 54 milímetros, tá? Nós já temos acumulados aí em torno de 40 milímetros, equivalente a 75% praticamente, e só amanhã deve chover em torno de 1/3 da média do mês de maio. Então, vai superar a média de maio, né, a média de chuva de maio, e a questão ainda de chuva ainda no domingo, isso deve aumentar um pouquinho mais a média pluviométrica de maio, desse mês de maio aqui na cidade de São Paulo. E até comentava outro dia com o Adilson Nazário, né, sobre essa média, né, porque há muito tempo dessa média, claro, colocada pelo CGE de chuvas, não se alcança a média. E curiosamente, né, é uma média menor, mais baixa, porque se chove menos em maio, será em maio que deveremos bater essa média, né, Thomas? Exatamente, a questão é justamente essa. Quando a média é muito baixa, né, como no caso de maio, junho, julho, agosto, qualquer chuva, às vezes, um pouco mais prolongada, como é o caso de amanhã, causa aí um grande volume de chuva, uma perturbação na média, ou seja, a média, por causa de um evento de chuva, pode ser superada, e é o caso de amanhã. A Defesa Civil estabeleceu estado de atenção para baixas temperaturas. Pelo menos até amanhã, tá? Esse pedido feito pela Defesa Civil, esse alerta feito pela Defesa Civil. A expectativa é que a temperatura a partir de domingo possa melhorar um pouquinho. A tendência é a manutenção de baixas temperaturas, principalmente na madrugada. Olha, a tendência realmente é de temperaturas mais agradáveis aí na semana que vem. Nós teremos esse evento de chuva, né, que ainda vai deixar as temperaturas baixas no fim de semana, mas a tendência é que a semana que vem tenhamos uma gradual elevação da temperatura, perdão. Então, a temperatura aos poucos vai se elevando, inclusive durante as madrugadas nós não teremos tanto frio como nesses últimos dias. Tá? Nós estamos aí com a presença de um ar frio e úmido, né? A partir da segunda-feira, o sol volta a aparecer, finalmente, e a temperatura deve aumentar gradualmente no decorrer da semana, mas calma, não temos previsão aí de calor na semana que vem. A temperatura mais ameno para agradável no decorrer da semana que vem. E só para encerrar, agradecer a sua participação aqui no Download da Notícia. Neste final de semana teremos a virada cultural, né? Tanto no sábado como no domingo, com vários eventos, 24 horas, aí a cidade movimentada no final de semana. Então, é melhor separar a capa de chuva, Tomás, a expectativa é essa, que guarda-chuva é mais difícil quando é exatamente na movimentação de pessoas em eventos com o público, mas no mínimo separar uma capinha de chuva, porque vem chuva aí para o final de semana, para a virada cultural. Será molhada aí nesse final de semana? Exatamente, capa de chuva e roupa impermeável, tá? Então, realmente é uma situação aí que a gente não é comum, né? Chuvas tão significativas nessa época do ano, mas elas ocorrem, viu? Nós já tivemos outros eventos aí, há alguns anos atrás, de chuva nessa época do ano e chuva significativa aqui na cidade de São Paulo. Thomas, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente do Download da Notícia, primeira edição, aqui na Guardiã da Notícia. Um bom final de semana, bom trabalho e um abraço a todos do CGE. Nós, do CGE da Prefeitura de São Paulo, que agradecemos a todos vocês. Um excelente final de semana.
Muito obrigado, Tomás Garcia, participando aqui. Ele que faz parte do CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências, aqui da Prefeitura da cidade de São Paulo. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Tem mais notícias para você aqui no Download da Notícia, primeira edição. Já voltamos. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Download da Notícia, primeira edição. Entenda o que realmente está acontecendo na sua cidade, na sua região e no país. Grande ABC, Alto Tietê, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Interior, Brasília, Santa Catarina, Bahia, Brasil e o mundo. Assista pela internet em aguardiandanoticia.com.br ou ouça pela rádio FM 82.3. Download da notícia. Download da Notícia, primeira edição. A informação certa, logo cedo, às 9 horas da manhã, nas multiplataformas. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia na palma da sua mão. No Noroeste Paulista, o voto ganha protagonismo. Candidatos, alianças e bastidores em destaque. Modo Eleições 2026 ativado. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares.